Fala aí só pra ver se tá gravando. Então, eu e o Baio estamos aqui, vamos falar um pouco sobre a questão animal. Peraí. 1, 2, 3. Gravando. Daqui a pouco ele volta. Baio, vem pra cá, porra. Vem, Baio, vem. Vem. Muito errado isso. Tá gravando ali, né? Então tá, Rogério, primeiro eu quero que tu fale um pouco assim do panorama dos direitos animais no Brasil, qual é a situação específica assim dos animais como o pingo, por exemplo. Bom, Fel, a gente sabe que os animais de produção, eles são tidos como coisas, como bens fungíveis, o enquadramento que o direito dá para esses animais, para todos os animais de uma forma geral, mas para esses que são animais de produção, que não existe uma relação de afeto com os humanos assim muito próxima nas relações normais, né? Eles são tratados como bens fungíveis, animais de produção, criados para o homem para fins humanos. Então não tem nenhuma proteção jurídica. O que significa ser um bem fungível? É aquele que tu pode ser trocado por outra da mesma natureza, mas não atribui-se um valor àquele indivíduo, né? Ele é algo que representa uma espécie que pode ser, numa dívida, por exemplo, ser substituído por outro da mesma natureza, da mesma espécie. Então, os animais de produção, eles têm eles são assim tratados, né? E o direito, no máximo, vai proteger esses animais contra situações de crueldade, mas mesmo assim, porque a gente tem na Constituição Federal a vedação de crueldade aos animais. Mas mesmo a gente percebe que mesmo havendo essa proteção contra a crueldade, os animais de produção, eles não atraem uma percepção humana de que atos violentos contra eles caracterizem essa crueldade, né? Então é muito comum tu ter marcação a ferro quente, castração sem anestesia, no facão, como a gente costuma dizer. A doma de muitos animais, como cavalos, é muito violenta. A forma como os animais de produção são criados, de um modo geral, o confinamento, essas situações. Então, são situações que, ao olhar humano, não caracterizam crueldade. Diferente se esses atos acontecessem com animais domésticos de estimação, como cachorros, gatos, em que já há uma relação de maior proximidade, de maior empatia, e que aí a percepção humana em relação a algumas circunstâncias que possam acontecer com esses animais vai ser enquadrada como crueldade. Por isso que é importante a gente fazer essa análise para saber que todos os animais sencientes são iguais, né? Têm as mesmas capacidades, as mesmas sensações, e é possível então fazer essa reflexão, estender um pouco mais de respeito aos animais de produção, e por isso a iniciativa que a gente teve com o Pingo, né? Tá, e aí então o que a iniciativa com o pingo altera desse estado inicial que tu falou? A gente fez um registro de guarda do Pingo, né? Como um animal doméstico, como um animal de estimação, enquadrando o Pingo assim nessa categoria de animais de estimação. Porque a gente sabe, inclusive as propostas legislativas que tem aí no Congresso Nacional, eles são no sentido de elevar um pouco a proteção jurídica dos animais de estimação. Aqueles que convivem dentro das residências, né? E não é comum ter esse tipo de tratamento com animais de produção, típicos de produção, como são os porcos, as vacas, as galinhas. Então, com esse registro, o Pingo não só passa a ter uma individualidade reconhecida em cartório, com as características físicas e comportamentais dele, assume uma individualidade no mundo, ele passa a ter um nome, ele passa a ter uma foto com as características dele, e ele passa a integrar uma relação familiar com o santuário e com os guardiões responsáveis aqui pelo santuário, no caso tu é Fernando. Então, é um documento simbólico, a gente sabe que é simbólico, mas que simboliza o rompimento de uma ideia de que só os cachorros tradicionalmente tidos como de estimação, cachorro, gato, podem ter essa maior proteção ou podem integrar uma família multiespécie, que é como a gente chama, né?
Então a gente ficou feliz porque houve a possibilidade de registrar o Pingo. O Pingo agora existe, juridicamente falando, é um sujeito no mundo, não é mais um objeto fungível, porque ele tem a individualidade dele reconhecida, documentada e integra uma família multiespécie, né? Então isso não só traz também mais proteção jurídica para o Pingo, contra eventuais atos de maldade que possam acontecer contra ele, né? Como também comprova a relação, o pertencimento dele a essa família. Então é muito válido, acredito que, embora simbólico, é muito válido a gente conseguir romper essas barreiras para mostrar que todos os animais podem ser nossos animais de estimação, todos podem conviver muito bem conosco, né? E olha o bairro, chato aí. coisa linda. E, enfim, a gente está muito feliz por isso, né? Tá baio. O que é, cara? Uns belisquinhos aí. E os próximos poderão ser o Baio, né? Me esqueci o nome dela. A Jurema. Enfim, acredito que todos os animais merecem essa consideração, esse respeito e podem integrar relações familiares, de empatia. E o exemplo do santuário, é bom ficar registrado, é inovador, é meio pioneiro, no sentido de registrar animais tipicamente de produção ou tidos como de produção, né? Embora já domesticados pelo homem, nessa condição de integrantes de uma família, com guardiões responsáveis por eles, com individualidade, com seu nome. E assim a gente vai, então, pouco a pouco construindo essa individualidade, essa ideia de que os animais são sujeitos, são indivíduos e não são simplesmente objetos que estão presentes aí no mundo, né? Coloca impressão digital aqui. O que houve? Não foi nada. Deixa eu só ver se tá gravando ainda aqui. Acho que tá assim. Ele tá dando uma quase me deu uma tremidinha. cabeçada. É, cuida que ele tá gravando ainda. Ficou engraçado, essa vai pro making off. Me deu um pulo pra Olha trás. aí. Não, ele tá tricurioso. Passa a mãozinha aqui no queixinho dele aqui, ó. Ah, gente, que bonita essa mordidinha. Pode aparecer, né? Não vai. Não, eles tumultuaram o ambiente aqui, ó. Pode aparecer. Tumultuaram o ambiente. Vai, Baio. Chato. Ei, Beleza aí?